E aí galera, aqui é o Yor novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E hoje o amor está no ar. Sim, chegou a tão aguardada análise da Kula 15. A gente vai destrinchar todas as skills dela, como sempre, falar dos pontos positivos e negativos, e se eu acho que compensa você investir nela ou não. Lembrando, sempre o mais importante, que Kula é amor, né gente? Kula é amor. Então compartilha seu amor conosco. Deixando o like, se inscrevendo no canal, mandando um valeu demais, quem sabe, por que não? E bora conferir mais esse personagem juntos. Vem comigo. Beleza, galera. Então a Kula é uma gank API 15 Turtle Soul, mas que também ganha rage extra quando alguém morre ou quando ela atacar, ou seja, tem um pouco de Tiger e de Snake. Ela pertence aos grupos de personagens que congelam, obviamente, que bloqueiam perda de HP, contra-atacam, se escondem para não poder ser alvos e tal, tem algum tipo de controle único, como as outras Kulas ou o Mentecum, por exemplo, entre outros. Também faz ataque de perseguição e limita o ganho de rage do time adversário. Caramba, hein? Parece que não ia acabar nunca. Só daí já dá pra você ver como é uma personagem diferenciada, mas eu garanto que tá só no começo. Seguindo para os laços, o primeiro é ela própria, a Momoko e a Hotaru, para ataque mais 25%. O segundo é ela própria, o K15, o Transcending Ska e a Ice Doll Kula, ou seja, K e Kula anteriores, para mais 25% de ataque. E o terceiro e último são todas as Kulas, esse para mais 25% de HP. Já vai dar para fazer o tão sonhado time só de Kula. É muito amor, né? Ela usa a Beauty Badge, que está concorrida dependendo aí de quem mais você tem no time, como por exemplo a Orochi Shermie, que chegou faz pouco tempo, né? Logo antes dela também usa a Beauty Badge. E o Manatomi, que ela disputa direto com Ash, ou seja, não tá nada fácil aqui não. Mas bora então para as skills. Começando então com a skill normal, já com o Thunder aplicado, ela vai atacar um único alvo, aumentando o damage burst rate dela em 40%, mais o total de camadas de congelamento que tiver nos oponentes, vezes 2%. Esse aumento dura 2 turnos e não pode ser dissipado. Aumenta também o dano da skill dela em 60%, que é bem considerável, e tem 80% de chance de congelar o alvo. O que é mentira, porque a gente sabe que ela nunca congela jossa nenhuma aí, com essa skill, aí beleza. Além disso, ela tem também um dano adicional, igual a 30% do máximo HP do alvo. Então isso é ótimo, né? Já que é um dano que não pode ser mitigado, você sabe muito bem. Além disso também, ela recupera 25% do HP e 300 de Rage. Então tem aí um pouco de sustentabilidade também na skill. E ganha um boneco de neve adicional. A gente vai entender mais pra frente, né, quando a gente falar das outras skills, para que serve esses bonecos de neve. Então segura aí, por hora só marca que ela ganha um extra com a skill. Ok, aí vem o efeito mais interessante, que é igual ao da Kula anterior, que é basicamente que assim que ela usar essa skill, ela vai mandar o ult logo na sequência. E não importa se o alvo está congelado ou não, ela vai priorizar o ult que ela ainda não tiver usado nesse turno. Isso já é um puta de um spoiler do fato que ela tem mais de um tipo de ult. E uma das coisas que determina qual que ela vai escolher, qual que ela vai usar quando ela voltar efetivamente, é se o alvo está ou não congelado. Claro que com a skill que a gente viu, isso não se aplica. De novo, a gente vai entender melhor tudo isso que a gente falou quando a gente falar do ult dela. De todo modo, ela pode fazer isso só uma vez por turno. Fora isso também, por um turno, se o HP dela cair de 40%, ela recupera 40% do máximo HP. Isso pode ocorrer 2 vezes durante esse turno. E ainda nesse turno, se ela for controlada, ela vai ganhar um outro boneco de neve extra. Então assim, pega essa skill que parece mais um ult. Então você já imagina que o ult vai parecer a passiva e a passiva, meu Deus do céu. Então segura aí, pega mais uma pipoca, uma coca aí e bora lá pro ult. Beleza, então falando nele, né, falando do ult,
Já com a arma, dessa vez, vai aumentar o ataque e defesa dela, só que o ataque e defesa base dela em 5% da soma desses atributos de todos os aliados, o que já soa forte, mas é mais forte ainda do que já parece. É algo que eu não lembro de ter visto em nenhum outro personagem, tá? Que é aumentar os atributos base desse personagem, o que impacta diretamente em diversos mecanismos e multiplicadores do jogo que levam esses números em consideração, ao invés do total de ataque ou defesa. Possível até de ser uma tendência daqui para frente. Continuando aqui, dependendo do alvo do ult estar congelado ou não, ela vai soltar um ult diferente, o que já tínhamos dado spoiler aqui, né? Sendo que ela vai priorizar alvos que estejam congelados. Então, se tiver congelado, ela solta o Diamond Edge, que tem alvo único, 40% de splash damage para alvos ao redor, aumenta o anticontrole dela em 40%, mais 5% vezes o número de turnos desde que ela entrou em campo. Também aumenta a defesa dela em 60%, mais 2% do total de vezes que alvos foram congelados. Aplica freeze, né, o congelamento de level 2 por um turno. E a parte mais legal, a meu ver, é que, principalmente aí no meta atual, ela diminui o ganho de rage do alvo em 30% por 2 turnos e não pode ser dissipado. Agora, se o alvo não tiver congelado, ela solta outro ult, o Frozen Arena, ou Frozen Arena. Ataca uma coluna, aumenta o controle em 40%, mais 15% vezes o número de turnos desde que a cura entrou em campo. Aí aumenta ataque em 30% mais 1% vezes total de vezes que todo mundo foi congelado. Diminui dano recebido em 20%, mais 10% do próprio controle dela por 2 turnos e não pode ser dissipado. Então isso já fez alguns players, como o próprio Ice Princess, vocês vão ver nas lutas que eu vou estar colocando no canal logo mais, fez esse pessoal colocar a Kula na linha da frente, embora a minha esteja atrás ainda, tá? Por hora. De todo modo, começa aqui, tem outros efeitos que justificam colocar ela na linha da frente, talvez, mas a primeira é isso, que ela diminui o dano recebido em 20% depois que ela ulta, a mais 10% do próprio controle, que é bastante na verdade, tá? Porque o controle dela é bem alto e a tendência é aumentar cada vez mais, vocês vão ver. Tá, qualquer que seja o ult que ela lançar, tem 50% de chance de congelar os alvos atingidos, aumenta para 70% se os alvos estiverem queimando, e quando congela alvos queimando, ela coloca um debuff nesse alvo, que vai ser ativado no começo do outro turno inimigo, né? Ou depois que o alvo fizer alguma ação. E é um debuff bem poderoso, causa dano igual a 20% do máximo HP do alvo, diminui 300 de rage, diminui também o anticontrole e a resistência desse alvo em 20%. Também diminui a cura que o personagem pode receber em 20% também. Sendo que o debuff em si dura um turno, mas as reduções 2 turnos, podendo acumular até 3 vezes. E não pode ser dissipado. Ou seja, o negócio é combar com personagens como o Chris e o Kai, enfim, todos os personagens aí de fogo que deixam queimando. E logo esse debuff vai ser super chato, reduzindo uma pancada de rage e res rage também, além de impactar em boa parte assim da cura que os personagens podem receber. Se o efeito de dominação estiver ativo, fica até o final do vídeo para você saber do que eu estou falando, que é bem importante, eu vou dar um presente para vocês. Ela copia o rage de todos os alvos atingidos pelo ult e distribui para os aliados da mesma linha dela. Por isso que a ordem dos ults no seu time, com ela no time, é muito importante. Caraca, foi brabo, quanta coisa, hein? Agora segura a passiva. Tá, aumenta o dano e resistência dela em 70% no level 134. Aumenta intensidade de dano, resistência, chance de soltar o skill, dano do ult e resistência ao ult, tudo isso em 60%. Aumenta também a resiliência dela e a força da resiliência
em 30% mais o próprio controle vezes 15%. O que é muito, galera. E atualiza em tempo real, ou seja, quanto mais controle ela for ganhando, menos dano adicional ela vai tomar. Mais um motivo para você poder considerar ela na linha da frente. A Kula é imune à redução de rage, o dano que ela causa não pode ser refletido, e ela também é imune a congelamento, que é óbvio, mas também a queimadura. Todo turno aliado ela recebe 2 camadas de resistência a sepsis. No turno que ela entra em campo, ela não pode receber debuff. E agora vem para mim uma das coisas que podem mais afetar o posicionamento dela em campo, que é o fato que ela faz com que os ults dos aliados da mesma fileira dela não deem rage para os adversários. O efeito termina quando ela morrer. Eu sei, galera, eu sei que nesse ponto você já quer parar o vídeo e correr para pegar essa personagem quebrada, mas aguenta um pouquinho aqui porque tem mais. Ah, e agora é uma boa hora para você compartilhar o seu amor. Deixa o like se ainda não deixou, se inscreve aí no canal se não é inscrito, e se quiser conteúdo exclusivo de KOF, como dicas adicionais, resumo dos personagens, S-Max explicados e muito mais, considera aí se tornar membro do canal. Tem um vídeo exclusivo toda semana e, mais importante, você fortalece demais nosso trabalho. Para quem já é membro, muito obrigado mesmo, galera. Tamo junto. Voltando aqui, a Kula não pode receber dano de um único ataque maior que 30 a 90% do máximo HP dela, de acordo com o número de aliados selecionáveis, né, que podem ser alvo em campo. Quanto mais aliados, menos dano ela pode receber. Então, isso atualiza em tempo real. Isso faz a Kula ficar muito resistente, galera. Ela tem uma Fight Soul muito poderosa embutida nela. Ela também ganha até 3 camadas de bloqueio de HP em 20%, podendo acumular até 5 camadas. Cada vez que algum dano fizer baixar de 20%, ela consome uma camada e recupera 60% do máximo HP. Além de tudo isso, quando alguma skill dela causar congelamento, ela ganha um boneco de neve. E já falamos um pouco aí quando a gente falou da skill, né? Skill normal. E agora a gente vai entender como é que funciona, para que serve. Então, quando ela acumular 5 bonecos de neve, no turno que ela atinge 5, aumenta o controle dela em 80%. Lembrando que isso impacta diretamente em muitos lugares, inclusive resiliência dela e tudo mais. Também, enquanto tiver 5, se ela for atacada, ela vai consumir os 5 para limpar todos os debuffs e contra-atacar usando o ult dela, que vai ter um dano adicional equivalente a 60% do máximo HP do alvo. Sim, galera, um dano que quase não pode ser mitigado, equivalente a mais da metade da vida do alvo. Ela ainda recebe mais uma camada de bloqueio de HP e tem 80% de chance de congelar o alvo. Ainda tá aqui e não correu para pegar ela? Cara, você é muito top, valeu mesmo. Então toma mais essa lapada. Alvos afetados pelo congelamento de nível 2 vão perder 50% de dano e resistência por um turno, não podendo ser dissipado. Você lembra quando a gente usava o Age para ele morrer e dar esse mesmo tipo de debuff no lutador que matou ele? Quem que lembra disso aí? Deixa aí nos comentários se você é dessa época e você lembra disso. Como é congelamento de nível 2, precisa ser limpo 2 vezes, né? Isso já tá claro. Então, quando dissipa uma vez, o personagem fica com congelamento simples. Beleza. Mas no caso da Kula, o alvo também perde 300 de rage e ela ganha um boneco de neve adicional. Cada vez que um inimigo usar um ult e a quantidade de boneco de neve não estiver no máximo, se não tiver os 5, ela transforma uma bola de neve em boneco de neve. Eu imagino que isso seja só alegoria, galera, porque não fala em nenhum lugar como é que ela ganha as tais das bolas de neve. Então é assim, quando o inimigo ultar, se ela não tiver 5 bonecos de neve, ela vai ganhar 1. Eu acho que é isso daí, não tem nada a ver. Essa bola de neve, de novo, é só alegoria. Agora, falando sobre a manutenção de vida dela, quando ela recebe dano fatal, ela dissipa todos os debuffs. Ela entra no caixão de gelo, tipo outras curas também,
que lembra lá o Camus de Aquário. Não pode ser alvo de ataques. E quando ela retornar no próximo turno, ela retorna com todo HP e Rage. Ela cura também todo o Sepsis e ganha 2 camadas de bloqueio de HP. E o mais legal de tudo é que ela aplica congelamento de nível 2 em todos os inimigos. E a gente já viu que treta que isso é. Enfim, acabou. Ou será que não? Pior que não. Por essa, vocês não esperavam, hein? Pela primeira vez nessa indústria vital, eu tenho que comentar sobre a terceira skill. Na verdade, desde o K já valeria a pena comentar, mas eu decidi começar com a Kula aqui para todo mundo. Então vamos lá. A skill 3 dela, além do padrão, que é aumentar o ataque e HP, ela tem um efeito chamado Gank Domination. Lembra que eu falei sobre dominação em algum momento? E eu falei para vocês ficarem, que eu vou dar um presentinho para vocês, tal, para vocês ficarem até o final do vídeo. Então, tá aí. Esse é um efeito que aumenta o controle e anticontrole de todos os aliados em 60%. Então, só de você ter a cura em campo, galera. É como se ela tivesse um próprio campo, como o da Tesouro, por exemplo, da Shermie, só que sem colocar campo nenhum. Com um adendo, não pode ter mais que uma dominação, tá? Nesse caso é Gank Domination, vou chamar de dominação Gank, tá? Não pode ter um do mesmo tipo ao mesmo tempo em campo, senão nenhum dos dois vai ter efeito, 2 ou 3, enfim, nenhum vai ter efeito. Então lembre-se sempre disso, inclusive na hora de trocar personagem, tá? Do seu time, ver direitinho quais são as dominações que você tem, porque é um efeito novo, então a gente tem que aprender e ficar esperto e levar em consideração também na formação do time. É esse tipo de dica, inclusive, que vai em geral para quem tá na família Yu-Gi-Oh!, no clube de membros do canal. Mas decidi jogar aqui dessa vez, porque como eu falei, Kula é amor. Então, beleza? Pegou isso aí? Gank Domination, top. Além disso, bonecos de neve só podem ser adquiridos por efeitos da própria skill. Então não adianta meter uma Seal aí no time para aumentar a quantidade de boneco de neve que ela ganha, tá? A skill não diz exatamente sobre a Seal, da Fight Soul, nem nada disso, mas é o que ela quer dizer. E é isso aí, galera. Essa foi a minha análise mais completa que nunca de uma das melhores personagens do jogo de todos os tempos. É ou não é? Se você concorda, deixa aí nos comentários. Se você discorda, deixa aí nos comentários também. Mas não esquece de curtir e compartilhar. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.